Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozinho do nosso canal. É isso aí, já dá o likezinho aí. Não é do canal ainda, mas como não? Já te inscreve no canal agora, tá? E ativa o sininho para aparecer aí toda hora que você, tô com o sininho ativado, tem que aparecer. Dá uma força aí, né? Tá bom? Então, o que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de Emil. O DNMU não é tal de movimento uniforme, não é aquele movimento que ocorre quando a aceleração é zero, não é aquele movimento que ocorre com velocidade constante, ou seja, ele está se movimentando, mas a velocidade nem aumenta e nem diminui. Não é isso o MU? Exatamente isso é o MU, tá? O MU tem umas características bem interessantes. Aí é bom lembrar que se eu botar um Rzinho no meio, MRU, é muito comum falar disso, MRU quer dizer que o movimento é retilíneo uniforme. Quer dizer, ele é um movimento que tem a característica de ser em linha reta, que tem a aceleração constante igual a zero, não deixa de ser constante. Isso é uma pegadinha, aliás, tá? Ela não deixa de ser constante, mas ela não existe. Ela é zero, é constante igual a zero. E a velocidade tem um valor constante que é diferente de zero. Tá? Isso já foi pegadinha de questão de vestibular, tá? E a gente não pode cair nela. No MU, a aceleração é constante? É constante igual a zero. Essa era a condição que ele botou. Isso é pegadinha, né? Mas a gente não pode cair. Tá? Então, no MU, o que, que acontece? A aceleração é zero e a velocidade é constante, diferente de zero. Tá certo? Primeira coisa, a velocidade média é igual à instantânea. É bem interessante isso, porque existe uma velocidade chamada velocidade instantânea, que é aquela que é medida exatamente naquele tempo definido. Por exemplo, no automóvel, nós temos um velocímetro. E no velocímetro ele fornece a velocidade instantânea. Ali está a velocidade instantânea. Ah, professor, aquela velocidade que tu vê na hora, né? É, aquela que tu vê na hora. Tu olhou, ele está 80 km por hora. Tu olhou, está 79 km por hora. Tu olhou, está 80 km por hora de novo. Então, quer dizer, tu vê, ela oscila, né? Mas tu vê que em intervalos de tempo ela às vezes permanece constante. Certo? Essa é a velocidade instantânea. Essa a gente não calcula. Aquela que a gente calcula é a velocidade média. A velocidade média. Agora, olha só. Dizer que não há aceleração, tá, é repetir aquilo que eu já falei várias vezes, que vocês já pensaram várias vezes, quem está estudando esse assunto, e que deve estar dizendo para mim, prof, essa eu já sei, que o A é igual a zero quando eu estou no MU. Perfeito. Ou seja, não há aceleração, tá? A aceleração é zero. Né? Eu até não acho uma pegadinha dizer que ela é constante igual a zero, né? Mas se ela não existe, tem por que dizer que é constante. Mas isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a leitura de um problema lá. Lembra da equação do Emil? Qual é a equação que a gente usa para o Emil? A equação que a gente usa para o Emil é a equação do sorvete, né? A equação que diz que a variação do espaço é igual à velocidade vezes a variação do tempo. Lembrando sempre que a variação do espaço é o espaço final menos o espaço na origem. E esse espaço na origem, ele tende a ser zero quando, quando o referencial está na origem. O referencial está na origem, então o espaço inicial é zero. E o ΔT é o t final menos o t na origem. O t na origem tende a ser zero porque na origem a gente larga o cronômetro, é ou não é? E aí a tendência do t é ser zero, naquele ponto ali, que é o t0. O t da origem é zero. É muito comum isso, certo? A ideia do t na origem ser zero talvez seja mais comum e mais incidente em questões do que o S0 ser zero, tá? É muito comum. E isso nos leva até a uma equação que é a equação horária do espaço no MU, que é o S é igual a S0 mais VT, ou ΔS igual a VT, né? Que é, na realidade, uma situação onde o tempo inicial é zero, pode observar. Só usa o tempo final. Tá? O Doni, aquela velocidade que tem ali é a velocidade média. É isso que tu diz. É aquela V ali que aparece ali, viu, gente? É a velocidade média. Tá? A gente não calcula a velocidade instantânea. Ah, olha aí, viu? Legal isso, né? Mas veja bem, ó, tem várias situações, uma grande maioria de situações, em que o S0 também é zero, né? O referencial está na origem, S0 é zero. E se o S0 é zero, moçada, se o S0 é zero, então, o que, que acontece? O S0 cai fora, o S fica sendo igual a VT.
Ah, Odone, sorvete. É, sorvete, sou vegano também. Tu pode inventar a frasezinha que você quiser, desde que tu fixe essa equação, porque essa equação é muito importante. Cai em muitas questões do Enem, dos vestibulares, tá? E qualquer professor que trabalhe física lá na faculdade vai acabar cobrando isso aí também quando trabalhar a parte de cinemática. Então, cuidado, tá? Essa equaçãozinha é uma equação que é bom a gente carregar ela no bolso. Vamos dar uma olhadinha numa situação que eu imagino aqui. Imagina que eu estou viajando, que eu estou a 80 km por hora. Antes de chegar, por exemplo, num pedágio, tá? Eu estou andando numa velocidade constante, 80 km por hora. O que vocês têm aqui? Vocês têm um gráfico VT, onde a velocidade é dada em quilômetros por hora já, que é o y. E o t é o x, correto? É isso, né? É isso, né? Então, quando a gente tem um ponto do gráfico, é ou não é verdade? Todos os pontos do gráfico são x e y, que no nosso caso vão ser t, v. Então, olha só, imagine uma situação. Que ponto é esse que eu coloquei aqui? Ó? Que ponto é esse que eu coloquei? Ponto final aqui, ó. Ponto final. Ah, por que aparece tanta coisa? O ponto final aí, tá? Esse ponto final, vou ter até uns riscos agora ali, tá? Que ponto é esse? Ah, vamos tirar que ficou feio. Tá, vamos tirar esses riscos aqui. Ó, porque aqui assim, ó, não tem edição, né? Não tem segunda gravação. O professor vai gravando, vai gravando e vai gravando, né? Então, olha só. Que ponto é esse aqui? O ponto aqui, ele é o ponto do x12 e do y80. O y é a velocidade, né, gente? Agora, se eu pegar no início aqui, gente, lá no início, lá, ó, no início, ó, apareceu de novo o negócio ali, ó, no início, tá? É um problema aí do PowerPoint e da mesinha, eles não se dão bem, né? Não se dão bem. Mas a gente se dá bem, isso que importa, tá? Olha aqui, ó. 80 e 0. Ah, não é verdade, aqui é 0, ó. 0. Então, esse ponto ali é o ponto que é 0,80. Ô, Doni, o V também é 80. Perfeito, porque o V não muda, gente. Ó, se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, ó, pegar aqui, vamos supor, ó, que aqui seja 4 segundos. Que ponto é esse aqui, ó? Esse ponto aí, ó, é o ponto 4,80, né? Então aqui vai ser tudo 80, vai variar o tempo, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, sendo o tempo, mas o 80 vai permanecer sempre igual, tá? Isso quer dizer que o gráfico VT do MU, ele vai te fornecer uma reta paralela ao tempo. Tá, agora tem uma coisa bem interessante que eu vou comentar aqui. Olha só, qual o espaço percorrido pelo carro nos 12 minutos de MU antes de reduzir a velocidade para chegar ao pedágio? Beleza. Essa é fácil, prof. Essa é fácil. Sorvete, tá? A velocidade média foi 80. Cuidado, tá? Cuidado. Eu posso usar 80 aqui, o tempo em minutos aqui. Vai dar uma bela confusão, tá? Ou seja, eu vou calcular, posso calcular o espaço em quilômetros, mas aqui, ó, eu vou ter que colocar em horas. Ah, professor, entendi. Porque a velocidade, tu tá com quilômetro por hora. Isso é muito comum, gente. A gente tem que adequar a unidade, tá? A adequação de unidade é extremamente importante aí para nós, certo? Então, o que que acontece? A velocidade, quer usar quilômetros por hora? Sim, mas aí o S vai ser calculado em quilômetros, tá? Certo? Não vai ser em metros. Então, tu vai colocar aqui, ó, 80. Para, professor, mas aí como é que eu vou saber? O tempo é 12 minutos. Ó, faz o cálculozinho, né? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. 12 minutos. Tem quantas horas? X horas. Tu vais ter um valor de X aí que vai te dar em horas aí, né? Que seria 12 vezes 1 dividido por 60. Aí faz o cálculozinho aí, né? Ó, 12 dividido por 6 dá 2, 2 por 10. O x vai ser 2 por 10, 0,2. Ou 0,2 horas, melhor, né? 0,2 horas. Então, eu vou fazer quantos quilômetros aí? 16 quilômetros, certo? Ou seja, nesse tempo de 12 minutos, eu fiz 16 quilômetros, certo? Agora, veja bem, ó. Presta atenção que eu vou mostrar uma coisa aqui. Vou dar até uma apagadinha em umas coisas que eu botei aqui para explicar para vocês a questão dos pontos, do gráfico e tal, que é bem importante isso que eu vou falar agora. Olha só, chega na hora da prova lá,
Prof do céu, tu acredita que na hora da prova eu esqueci da fórmula do sorvete? Eu digo, ah, não. Mas aí tu judia do prof, tá? Mas eu lembrei de uma coisa, prof. Lembrei de uma coisa importante que tu disse em aula, tá? Que o gráfico, ele vai ter uma área, tá? E tu falou que a área do gráfico é o delta S, a variação do espaço. Ah, para, professor, dá para fazer assim também. Dá para fazer assim também. Interessante, né? O cara esqueceu da fórmula do sorvete, mas lembrou que a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS. Prof, o que é aquele N em cima ali? O N em cima quer dizer numericamente igual, porque área é dada em centímetro quadrado, metro quadrado, e o ΔS é dado em metros, quilômetros, não é? Então, numericamente, o número é igual, a unidade deve ser diferente. Mas numericamente está valendo para nós, porque a gente calcula e bota a unidade do ΔS, está feito. Vamos calcular a área aqui. Qual é a área que eu tenho aí? Ah, professor, a área aí é a área, né, de um retângulo. Tá? Ele é 12 de comprimento vezes 80 de altura. Não é? Base vezes altura? Não é isso? Aqui nós não temos o 12, não seria a base, tá? E o 80 não seria a altura, e a área é base vezes altura, 12 vezes 80. Tá? Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Quando vai fazer o cálculo. Aqui está em hora e aqui está em minuto. Ah, professor, eu esqueci. Ah, então não pode esquecer. Então, eu não posso fazer 12 vezes 80. Mas como a gente já fez o cálculo, a gente já sabe, né? Esse 12 aqui, ó, ele vai virar 0,2, tá? 0,2 vezes 80, que vai dar exatamente os 16 quilômetros, tá? Então, eu não posso usar o 12. Chama atenção para esse detalhe das unidades, porque isso no Enem é muito comum. Muito comum. E quando a gente vai no 12 vezes 80, acha um valor, e nas questões de vestibular, tem o valor lá na alternativa. E tu marca a alternativa e está tudo errado. Tá? O Enem ele não faz isso. Há uma tendência deles não trabalharem dessa maneira. Eles preservam isto, pelo menos do aluno. Tu não vai encontrar isso. Multiplicar 12 vezes 80, tu não vai chegar ao resultado. Tá? Então, o ENAD pede para não se fazer isso. Por quê? Porque permite que você, verificando que teve um erro, que não chegou ao resultado correto, possa fazer de novo e chegar ao resultado certo. Ah, olha, eu errei, por algum motivo eu errei, não tem resposta. Volta atrás. Mas os vestibulares ainda continuam usando esse artifício aí. Então, um pouquinho de cuidado aí, né? Com as unidades. Pessoal, por hoje é isso aí, MU, e a gente volta, porque no nosso canal tem videozinho todos os dias. Ou de física, ou de química, ou de física, ou de química. Tá bom? Tá? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Beleza? Até lá.